E você que trouxe a Bíblia Sagrada, abre em Atos. Na verdade não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito através dos Apóstolos. Vamos ler o capítulo 1 e o versículo 8 apenas. Em seguida farei a exposição do texto sagrado. Você procura Atos 1, versículo 8, eu faço aqui. Quero externar gratidão a Deus pelo convite, pastora Sueli, pastor José Palmer, pela credibilidade, permitindo-me cooperar com este digno e honrado ministério. Que Deus em Cristo também abençoe a todos nós, pastor Jonas, servo do Senhor, e toda a amada igreja fabiana, com as bênçãos de Deus, que enriquece, que não acrescenta dores. Quem encontrou Atos capítulo 1, apenas o versículo 8, diga glória a Deus. Escrito assim está, tradução: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Fala comigo: recebereis poder do Espírito Santo. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um dos textos clássicos do Novo Testamento, texto clássico do pentecostalismo cristão. Todos nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele pertence à divindade. O Espírito Santo, ele não é uma força, apesar que nós temos símbolos como força. O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um fogo, apesar de o fogo ser um símbolo do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus em sua essência. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai perceber que a Bíblia contém 3 ministérios. Olha que tremendo: ministério do Pai, ministério do Filho e o ministério do Espírito Santo. Como que eu consigo perceber esse ministério em ação, fluindo nas páginas sagradas? Quando você lê Gênesis capítulo 1 até Malaquias capítulo 4, pode notar isto aqui: é o ministério de Deus Pai. Então o ministério de Deus Pai começa em Gênesis capítulo 1 e vai terminar em Malaquias capítulo 4. Quando você ler Mateus capítulo 1 até Atos capítulo 1, o ministério aqui é do Deus Filho, é Jesus operando em ação. Em Atos capítulo 2 já é a descida do Espírito, ou o ministério do Espírito Santo. Começa em Atos capítulo 2 e vai até as páginas sagradas das cartas de revelação do Apocalipse. Então, quando olho para esta grandeza, eu sei, eu compreendo que não são 3 deuses. Não são 3 deuses. É um único Deus que manifesta em 3 pessoas distintas. Certa vez, o aluno diz: pastor, nós fazemos cultos para glorificar a Cristo, fazemos culto para glorificar a Deus, mas não fazemos culto para glorificar o Espírito. Eu disse: não precisa, meu filho, porque a ordem foi uma só. Filipenses capítulo 2, versículo 9 está escrito: pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, que estás na terra, debaixo da terra, em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você glorifica o Filho, você está glorificando a pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando você exalta o nome de Cristo, você está glorificando a pessoa do Espírito
Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses 2, versículo 9 diz que nele quem? Naquele corpo de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então no corpo de Cristo estava o Pai, estava o Espírito, e nós estamos aqui exaltando a palavra de Deus, que diz respeito às palavras de Cristo à sua igreja, quando ele fala: mas recebereis o poder do Espírito. Aqui eu paro para explicar que poder é este. Que poder é este que Jesus promete entregar à sua igreja? Este poder aqui, acredite, não é poder econômico. Este poder aqui não é poder militar. Este poder aqui não é poder da terra. Este poder aqui é poder do alto, que vem do Pai das luzes. O poder do Espírito não é, pastor José Tomé, para exaltar o pregador, não é para exaltar cada departamento da Igreja Batista Primitiva, da Igreja Batista do Pilar. Este poder aqui é para exaltar as maravilhas de Jesus de Nazaré. Eis que vos dou o poder, ou seja, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele quer te presentear com este poder. O Espírito Santo de Deus, a função dele é entregar para cada um de nós dons específicos para que você possa desempenhar a sua vocação. Tem tantas pessoas aqui nesta noite que tem um talento, que tem uma vocação, mas está preso, não consegue desbloquear o potencial que já está em você. Diz a Bíblia, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, olha que interessante: procurai com zelo, zelo que é cuidado, procurai com zelo os melhores dons, e eu, Senhor, te mostrarei um caminho mais excelente. Então, quando você procura as grandezas de Deus, quando você procura os dons espirituais, Jesus vai te mostrar o caminho qual você deve trilhar. Quando você entende que o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer você fluir nas dimensões, o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer você ser conduzido por ele, orientado por ele, disciplinado por ele, porque o mesmo Espírito, diz a Bíblia em Atos 10, 38, é o mesmo Espírito como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Foi ele que ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por todas as partes, pregando e curando, porque Deus era com ele. O Espírito Santo, ele quer ungir a sua vida aqui nesta noite. Ele quer te levantar para um propósito. Ele quer te levantar para você começar a entender que você foi chamado para fazer diferença nesta terra. Mas recebereis então o poder do Espírito Santo de Deus. Então guarda esta palavra: o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele ensina, ele capacita, ele determina, ele intercede por nós. E diz a Bíblia, irmãos, grava esta, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Por que o texto fala, eu não quero que sejais ignorantes? Aqui eu começo a entender, o maior inimigo da igreja, irmãos, nunca foi o diabo. O maior inimigo da igreja não é o principado, não são as potestades, porque esses demônios, o diabo, ele já foi vencido na cruz do Calvário. Glória a Deus.
Deus não tem um adversário, e a igreja de Jesus está protegida, porque Cristo a comprou com sangue precioso. Por isso, o maior inimigo da igreja tem nome, e o nome é ignorância. Olha que tristeza. O maior inimigo da igreja se chama ignorância. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento da palavra de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento da palavra de Deus. Aí o texto diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esta verdade, que é a palavra de Deus, pode libertar você que está preso na cegueira espiritual e lhe dar o entendimento de Cristo, porque você aqui na terra, você é filho do Deus Altíssimo. Nós somos mais do que vencedores, e este Espírito Santo que está aqui nesta noite, a missão dele, irmãos, a missão do Espírito é entregar para cada um de nós as armas da milícia. Quem deseja receber as armas da milícia aqui nesta noite? Quem deseja sair daqui hoje com as armas espirituais? Então entenda o texto bíblico. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais. É a função do Espírito Santo de Deus aqui. 1 Coríntios 12 está relatando a ação do Espírito, o fluir do Espírito na igreja primitiva de Atos e de Corinto. A primeira ação do Espírito Santo é entregar para os seus servos, irmãos, o dom da palavra de sabedoria. Olha que tremendo. 1 Coríntios 12, versículo 8. Dom da palavra de sabedoria. A função do Espírito é lhe dar sabedoria. Como que eu busco esta sabedoria? Esta sabedoria aqui não é a sabedoria acadêmica. Esta sabedoria, o apóstolo Paulo disse em Efésios, capítulo 3, versículo 14: por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você deseja sabedoria, busque de joelhos, busque na oração, busque clamando, porque esta sabedoria aqui é uma mensagem do Espírito para a sua vida, seguida de conselhos. Você tem que ter sabedoria, irmãos, para solucionar problemas. É com esta sabedoria, é com esta mensagem, sabedoria para aquilo que você possa transmitir para as pessoas. E o Espírito Santo ele quer usar. Imagina a pessoa no seu serviço, ou seu vizinho, com um problema grande, sem solução, mas ele sabe que você é cristão. Ele vai até você expor a situação. Se você, na lógica humana, ouvir aquela situação, aquele problema, e falar para a pessoa tomar posicionamento daquilo que você pensa, o final é destruição. Quando você é levado pelo Espírito Santo, o final é transformação. Porque você fala as coisas que o Espírito Santo coloca na sua boca. Você começa a orientar aquela pessoa para o destino profético, porque você está sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos deixar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Devemos deixar Ele nos conduzir. Romanos capítulo 8, versículo 1 disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, olha o texto, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Deus vai te conceder essa arma, que é a arma, a palavra de sabedoria, uma mensagem. É por isso que até mesmo aqui neste altar nunca foi feito para desabafar. Quando eu falo altar, eu falo um ponto de pregação, uma célula, uma reunião,
neste momento é lugar de usar a palavra para transformar a vida das pessoas. Jesus nos ensinou isto. Jesus orientou seus discípulos a ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. São armas da nossa milícia. Em Atos capítulo 4, olha que texto fenomenal. Atos capítulo 4, versículo 31. Olha como o texto ele anda em harmonia. E tendo eles orado, moveu-se o lugar. Algumas traduções dizem que tremeu o lugar, moveu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo. Depois que eles receberam o poder do Espírito, diz a Bíblia que eles foram pregar com intrepidez, eles anunciavam com ousadia a palavra da verdade pelo poder do Espírito de Deus. Dom da palavra de sabedoria são armas da nossa milícia. Aí o Espírito Santo concede para a igreja. Irmãos, nós sabemos, isso aqui Deus já te entregou, acredite, hein? Deus já te entregou. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 4, ele diz que desperta o dom que há em ti, que foi imposto por imposição de mãos. Verso 11 e 14, ele transmite isto: o dom que está em ti, já está dentro de você esse dom, então desperta esse dom. Então, dos dons espirituais, nós temos um, irmãos, que protege a igreja do arco adversário. Sabe que dom é este? É o dom de discernimento de espíritos. Olha o privilégio que você tem. É o dom que protege esse rebanho, pastor Dr. Tomé. O dom que protege essa igreja dos lobos devoradores. O dom que protege essa igreja aqui dos falsos profetas, daqueles que querem manipular a palavra, é o dom de discernimento de espíritos. Está no plural, porque é o espírito do homem, é o espírito maligno, é o Espírito de Deus, e você tem que conseguir discernir quem é a voz verdadeira, quem que é a voz de Deus, e Deus mostra quem é de Deus e quem não são de Deus. Discernimento de espíritos. Eu lembro quando o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, versículo 18, saindo para pregar o Evangelho, uma jovem olhou para Paulo e disse assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela falava constantemente. Irmãos, essa palavra serva é uma coisa boa, é um bom elogio, mas Paulo parou, discerniu a voz e percebeu que aquela jovem que estava elogiando ele estava possessa pelos espíritos demoníacos e não aceitou aquele elogio. Outrora repreendeu o demônio da jovem, porque foi ativado o discernimento de espíritos. Deus quer guardar a sua família, Deus quer guardar o seu ministério. Você não pode, irmãos, acreditar em qualquer voz. Acredite, já tem livramento acontecendo aqui. Você vai lembrar dessa pregação quando tu receberes um WhatsApp lá de um falso profeta, alguém pedindo uma solução, você vai entender que aquela voz ali é voz de manipulação, porque diz a Bíblia, irmãos, isso aqui é princípio, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei os vossos pastores, os vossos guia, que vela sobre a vossa alma. Obedecei então o seu líder espiritual. Não são outros líderes, você tem um rebanho. Então a pessoa que tem um discernimento, ele sabe: não, eu não posso dar esse passo maior não, porque eu estou debaixo de uma proteção ministerial. Eu sei a voz do meu pastor, eu conheço a voz do meu líder. Deus quer te dar o discernimento do Espírito para não ser manipulado, irmãos. O que você acha que Jesus diz assim, João 10:10? Ô ladrão, vem senão para roubar,
matar e destruir. Quem falou foi quem? Jesus. Mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Mas ele disse: o ladrão vem somente para roubar. Que ladrão é este? Não fala. Embora você pense que é o diabo, não é o diabo aqui. Não é o diabo. O ladrão não é o diabo do texto. No texto, o ladrão é um mercenário. No texto aqui, o ladrão é um falso profeta que rouba, que mata, que destrói, que manipula. E esses falsos profetas, nós sabemos que são usados pelo diabo. E estão por aí hoje nas redes sociais, irmãos. Eles conseguem achar o seu número aí para te mandar mensagem. Mas Deus quer te orientar para parar de ser guiado pelo TikTok, pelo Instagram, ser guiado pelo poder da palavra de Deus. A igreja tem que entender que você tem que entender que você tem um livro espiritual. A Bíblia fala em Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre este altar e não se apagará. O fogo é o símbolo do Espírito Santo de Deus, que queima o fogo estranho. O fogo verdadeiro vai combater o fogo estranho. O Espírito verdadeiro vai combater o Espírito falso. Porque diz a Bíblia, Jesus falou isso em João 4,23, que o Pai está à procura de adoradores que adoram Ele em Espírito e em verdade. Se Ele está à procura de adoradores que adoram Ele em Espírito e em verdade, é porque tem pessoas que adoram na mentira. Mas você não é uma dessas, porque Deus está te entregando um dom de discernimento de Espírito. Irmãos, anda debaixo do fluir do Espírito, anda debaixo da orientação do Espírito, começa a ter percepção espiritual. Percepção não é julgamento, não. Você vai na casa de uma pessoa, ou visitar alguém, ou está em um ambiente, você sabe se é hora de você sair ou se não é hora de você sair. Você percebe quando entra coisas que não condiz com a conduta de um cristão. Você está ali, quando você percebeu que algumas coisas começaram a entrar, minar a sua fé, você vai embora, porque ali não é o seu lugar. Isto que é o que? Discernimento de Espírito. Deus quer proteger famílias aqui, porque diz a Bíblia que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas quem anda no Espírito Santo, ele começa a discernir todas estas coisas. Por isso que o Espírito Santo concede à sua igreja o dom da fé. A fé é um dom. E na verdade nós temos vários níveis de fé. Nós temos a fé natural, que é a fé de Tomé. Eu acredito vendo, Tomé é bíblico aqui. Eu acredito vendo, eu quero ver as marcas. Aí eu vou acreditar. A fé natural. Nós temos a fé santificadora. Fé santificadora? A fé santificadora. Quando você está à procura, quando você está fazendo um voto com Deus, quer alcançar uma bênção, um relacionamento amoroso, uma porta aberta, você começa a fazer voto para santificar. Você vai jejuar, vai consagrar, vai deixar de fazer alguns afazeres que você sempre tem costume de fazer. Você está usando uma fé santificadora naquele propósito. Tem a fé salvadora. Olha a fé salvadora. Todos nós passamos por essa fé salvadora. Como que é isso? Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouviu a palavra, naquele dia, você levantou as suas mãos e aceitou a Jesus de Nazaré. Aleluia. E tem a fé como dom, irmãos. Esta fé é a fé que viu o invisível. É a fé que crê no incrível. É a fé daqueles dois homens. Na verdade, Moisés, ele chamou para si 12 espias. Olha que interessante. E a ordem foi uma só: vai espiar a terra geograficamente e traz para mim um relatório. Vê se a terra é boa, se é produtiva, se é frutífera. Ele viu 12 homens.
12 príncipes. E diz a Bíblia, irmãos, que os 12 foram espiar a terra, observar a terra. E quando eles retornaram, sabe quantos que tinham fé? 12 tinham fé. Os 12 homens que retornaram da ordem de Moisés, os 12 retornaram com fé. Qual foi a diferença então de Josué e Caleb para os demais? É que 10 espias que retornaram primeiro, a fé deles era a fé no gigante. Tem gigante na terra? Era óbvio que tinha. Irmãos, ignorar o óbvio não quer dizer que a pessoa não tinha fé. Tinha gigante, é verdade. Moisés, tem gigante na terra. A terra é boa, mas tem gigante. Aí vieram 2 depois, Josué e Caleb, rindo até aqui, com o cacho de uva na mão. Os 10 apavorados, suando, frio, preocupados que tinha gigante. Aí vem 2 rindo com cacho de uva na mão. Moisés olha para os 10, mas os 10 apavorados e 2 rindo. Que história é essa? Tem gigante? Os 2, tem gigante, Moisés. Confirmou a palavra dos 10 espias. Mas tem uma coisa, Moisés, tem gigante, mas maior é o que está conosco do que o que está com eles. A diferença é essa: 10 tinha fé no gigante, 2 tinha fé no Deus que fez a promessa, irmãos. 10 disseram: nós somos como gafanhotos, seremos destruídos. E 2, nós não, nós somos exterminadores de gafanhotos. Moisés permite, nós vamos entrar lá, porque Deus tirou deles um amparo. Vamos tomar posse da terra prometida, Moisés. Só permite, Moisés, nós vamos tomar posse daquela terra, Moisés. Olha que fé sobrenatural, irmãos. Eles viam o gigante, mas não olharam para o gigante, olharam para a promessa. Eu sempre digo isto: o diabo trabalha com proposta, irmãos. Eu disse que o diabo trabalha com proposta, mas Deus trabalha com promessa. A proposta dele é passageira, a promessa de Deus ela é eterna. Por isso que a igreja tem que sempre ativar o dom da fé. Por que você tem que ativar o dom da fé? Acredite e anote isso. A única coisa que move o coração de Deus é isto aqui. O seu choro não pode mover o coração de Deus. Pastor, aprendi que o chorar move o coração de Deus. Mas que choro é este? De desespero? Que choro é este? De pânico? O choro não pode mover o coração de Deus. A sua performance não pode mover o coração de Deus. O seu desespero não pode mover o coração de Deus. O único método infalível, insubstituível, a única voz que Deus respeita na hora é a voz da tua fé. Hebreus 11, versículo 6, eu sei que você sabe esta: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? O texto explica: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Irmãos, olha o entendimento. Existem 2 fatores concernentes a esta fé. Primeiro fator, você tem que crer que Deus existe. Segundo fator, você tem que crer que esse Deus que existe, Ele é abençoador, porque a sua natureza é uma natureza abençoadora. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para a derrota, mas Ele usa o teu sofrimento para te fazer mais forte. Você não é vítima do seu passado. Se o teu passado foi de tristeza, de sofrimento, de angústia, se prepare, porque hoje, pelo fluir do Espírito, você será protagonista do teu futuro. Do lugar da tua dor é o lugar da tua cura. No lugar do teu sofrimento é o lugar da tua transformação. O que o Espírito Santo de Deus quer fazer aqui nesta noite é mudar o seu entendimento.
é mudar a sua forma de pensar. Reformula hoje, porque Deus te deu esta capacidade de ter a mente de Cristo em ação, de ser transformado e ser guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso não é promessa, isso aqui são as armas. Aí eu faço a pergunta: por que tanto pânico? Por que tanto medo do futuro, das coisas, das notícias que estão acontecendo? Jeremias, isso me fala a memória, ele disse: eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Agora, se você fica 24 horas assistindo Rede Globo, meu filho, é só derrota. E outros emissoras também. Só notícias preocupantes, turbulação, pandemia, peste, a pessoa fica louca, não faz mais nada da vida. Quando você olha para a palavra de Deus, você tem um entendimento pleno. João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões celestiais. Aí você começa a olhar o quê? As promessas de Deus. Ao invés de ficar lá preocupado com o que vai acontecer com a crise econômica, preocupado com as guerras, preocupado com o anticristo, deixa ele para lá, meu filho. Preocupa com a palavra. Provérbios 10, 22 disse: a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. O cristão tem que aprender a andar no fluir do Espírito Santo de Deus, irmãos. Isso aqui não é loucura, não. Isso aqui não é religiosidade, não. Isso aqui é vida cristã. A maior evidência do Espírito Santo de Deus, na verdade, nem é te dar dons espirituais. É transformar o seu caráter. Os dons aqui são armas para a sua proteção. Mas a primeira coisa que ele faz na sua vida é transformar o seu caráter para ser semelhante à imagem de Cristo Jesus, irmãos. Olha que tremendo isso. Isso é a função do Espírito Santo de Deus, fazer você entender que você é filho e não escravo. Aí você começa a observar quando Cristo diz para os seus discípulos: meus discípulos, portanto, orareis assim. Imagine, irmãos, aqueles homens, alguns conheciam o judaísmo, como Filipe conhecia a lei de Moisés perfeitamente. Ele disse para Tomé: achamos o Cristo, o qual os profetas anunciaram. Eles conheciam. Agora, quando Cristo falou para eles assim: portanto orareis assim, Pai nosso que está no céu, imagine um nó que deu na cabeça deles, porque eles sabiam que isso é um perigo. O Deus que eles estavam ali adorando na mente deles é um Deus que estava distante. Por isso que chamava o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que habita no alto, sobre o trono de glória. A mente deles, irmãos, era a mente de escravo. Aí Cristo disse: vocês não têm mente de escravo, vocês têm a mente de filho. Quando orareis, orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Esse Deus é o seu Pai. Então você deve chamar Ele em qualquer momento. Chame a presença do seu Pai. O texto fala: vai para o teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus em secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto, que é o teu Pai, Ele vai te recompensar. Ele não vai desprezar, irmãos, o coração quebrantado e contrito. Ou seja, você é filho do Deus Altíssimo. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, até que pode, mas todavia o Espírito Santo jamais esquecerá de ti. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar, o meu Pai vai enviar um outro Consolador. Por isso que a palavra Consolador quer dizer ajudador. A palavra Consolador quer dizer advogado. Você tem um advogado, está sendo injustiçado, você pode recorrer à justiça do homem, sim, é lei, somos cidadãos. Mas antes disso, procura um advogado celestial. Antes de todas as coisas, fala com teu advogado, ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Conversa com ele, irmãos.
Tem momentos que você fecha a porta lá, ou o escritório, ou o seu quarto de devocional, ou na sala, onde você tem o costume de falar com Deus, você fala que tem espírito, tem coisa que não pode falar algo. É aquele homem, Senhor, me ajuda nessa fraqueza aí. Espírito Santo de Deus, me dê força nessa situação. Espírito Santo de Deus, não me deixes cair em tentação. Se você não fala, se você não expõe isto para fora, se você não chama ele para te ajudar, o destino é fracasso. Por isso que nós somos dependentes constantemente desta presença do Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus é real. Por isso que você tem que acordar todos os dias, e a primeira coisa que você tem que fazer é: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Jesus de Nazaré. Toma conta da minha mente, do meu subconsciente. Aí você começa a entender quando o apóstolo Paulo, o pai das missões, o homem que batalhou as maiores batalhas espirituais, se alguém fosse perguntar para ele: Paulo, qual que é o segredo de vencer o diabo 24 horas? Qual que é o segredo de vencer a carne? Ele poderia falar desta forma: as palavras de Cristo foi esta: mas recebereis o poder do Espírito Santo de Deus. Poder para quê? Poder para vencer a carne, poder para vencer o pecado, poder para testemunhar a Cristo. Aí você olha Efésios capítulo 6, versículo 10, até o verso 19. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o versículo 12: porque na verdade a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas, ossos da maldade que vivem nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. Quem é que resiste o dia mal, irmãos? Somente aqueles que estão fluindo no Espírito de Deus. Resistir o dia mal é suportar aquele dia mal que todos nós passamos ou iremos passar. Qual é a diferença então? Sendo que o justo passa e o ímpio passa. Qual é a diferença? Todos nós passamos dia mal. O ímpio, o justo, o ateu, o cristão. Qual é a diferença? O ímpio passa questionando. O ímpio passa murmurando. A prova foi a pandemia, murmuração que era mato. Onde está Deus? Por quê? Só os porquês. Mas o justo eu vi, eu contemplei, no leito da enfermidade. Eu lá para dar uma palavra: fica tranquilo, pastor. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. No dia mau Jesus chorou, mas não murmurou. A diferença é essa. Você entende Romanos 8, 28? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, irmãos. Por que todas as coisas? Obviamente, as coisas boas e as coisas ruins. Tudo isso tem uma finalidade. Qual é? Exaltar o nome de Jesus. Nós não sabemos os desígnios de Deus, mas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Resistir o dia mal é deixar ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Aí Paulo fala, verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Olha que tremendo! E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Toda vez que eu falo sobre capacete da salvação, irmãos,
Toda vez que eu falo de proteção na mente, o Espírito Santo me conduz a alguns anos atrás, quando na sala de aula, o aluno perguntou para mim: professor, o que é setas inflamadas do maligno? Eu fui responder: meu filho, seta inflamada do maligno significa pensamentos estranhos que vêm na minha mente e na sua mente também. Na minha mente e na sua mente também. Setas inflamadas é isso. São pensamentos estranhos que vêm para deixar você desesperado, que vêm às vezes. Aí na mesma hora ele perguntou: mas como que eu faço para excluir o mau pensamento? Olha que pergunta inteligente, irmãos. Como que eu faço para excluir? Como que eu faço para deletar? Como que eu faço para bloquear esses pensamentos? Aí vem a resposta: não tem como excluir. Imagina a tristeza quando eu falei isso. Não tem como bloquear, não tem como deletar. Na mesma hora deixe o consolo, fique em paz, que tem um medicamento que combate esse vírus. Fique em paz, porque diz a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8, para você gravar mesmo, hein? Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma virtude ou se há algum louvor, olha a pérola aqui agora, ó. Nisto pensai. Como assim? Não tem como excluir, mas tem como substituir os maus pensamentos pelos bons pensamentos. É só substituir. Se a sua mente está só em coisas terrenas, Colossenses 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Começa a bombardear sua mente com a palavra de Deus. A seta vem pela manhã: pastor, reto, hoje o dia vai ser de guerra, turbulência. É certo que veio o pensamento: será que eu vou suportar? Na mesma hora, eu vou combater com todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? É só substituir. Agora, se você não fizer este exercício, irmãos, aí é fracasso e murmuração 24 horas. A pessoa começar a questionar, murmurar, pode ter certeza, ela está negligenciando a oração e a palavra de Deus. Já estou com pessoas assim, que só sabem murmurar, questionar. Você quer ter uma conversa saudável, bíblica, mas ela sempre lança o problema ali. Não vem nada com uma palavra boa. Irmãos, a palavra evangelho tem um significado. A palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Por isso a arma que Deus te deu é a palavra de sabedoria. Começa hoje a ter boas notícias. Começa hoje, ao invés de publicar derrota em grupos de WhatsApp, começa a colocar um versículo de esperança para aquela pessoa. Começa a compartilhar coisas boas para outras pessoas. Pessoas curadas, irmãos, cura outras pessoas. Agora, pessoas magoadas querem magoar outras pessoas. Pessoas feridas querem ferir outras pessoas. Seja você diferente. Anda debaixo do fluir do Espírito Santo de Deus. Deus chamou para isso, irmãos, para profetizar neste vale de ossos secos. E neste momento eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa nos conceder: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Deus, fica de pé, que minha esposa está com garganta ruim hoje, está tossindo, por isso não vai cantar, mas eu quero orar. Se você deseja uma oração, vem aqui à frente. Se você deseja uma oração profética neste momento, aproxima deste altar, porque você vai fluir no Espírito Santo de Deus. Você será